Queridos ouvintes da Palavra de Deus, temos mais uma Palavra de Deus para abençoar a tua vida. E o nosso tema de hoje é se devemos congregar, a parte 3. Primeiramente, você precisa saber que as reuniões que ocorriam como igreja no primeiro século não tem nada a ver com o que ocorre hoje nas denominações. É completamente diferente as reuniões que ocorriam como igreja no primeiro século e o ajuntamento das denominações que ocorrem hoje. Você precisa saber que no primeiro século as igrejas não se reuniam para cobrar dízimo. O ajuntamento da igreja do primeiro século não era para cobrar dízimo, não era para fazer campanha para arrecadação de muito dinheiro para enriquecer um cara que se diz pastor. A igreja do primeiro século nunca se reuniu para isso. Você nunca vai me mostrar isso na Bíblia. O ajuntamento da igreja do primeiro século nunca foi para se unir com políticos, para promover nomes de denominações, para promover a igreja. Nunca aconteceu isso na igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século nunca se reuniu para comemorar o Natal em 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. A igreja do primeiro século, ela nunca se prostituiu com idolatrias. A igreja do primeiro século nunca tolerou heresias, nunca tolerou mentiras. Lê Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia. O Senhor Jesus Cristo recomenda a João as 7 igrejas. E ele diz lá: tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engana os meus servos, para que comam do sacrifício da idolatria e se prostituam. Então a igreja do primeiro século nunca tolerou o pecado. A igreja do primeiro século nunca tolerou heresias. Conforme você pode conferir na Bíblia, Gálatas capítulo 5, 19. Quem pratica heresia não herdará o reino dos céus. A igreja do primeiro século nunca tolerou quem usa o evangelho para ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo, ele manda se desviar daqueles que pregam por dinheiro e chama de corruptos de entendimento e privados da verdade. Conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo ele diz: aparta-te dos tais. Paulo está dizendo, não congregue com eles. Já falei isso em alguns de meus vídeos. O apóstolo Paulo, ele manda se desviar, ou seja, ele manda não congregar com aquele que se escandaliza da doutrina de Cristo, conforme Romanos 16, 17. O apóstolo João, ele disse: alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o apóstolo João ele diz: com tais nem ainda comais. Então veja que a igreja do primeiro século não tolerava aquilo que as denominações fazem hoje. As denominações toleram o comércio da fé, condenado por Paulo em 1 Timóteo 3, versículo 3 ao 5. As igrejas do primeiro século condenam o pecado e as igrejas, denominações atuais, toleram o pecado. Toleram pregadores que vivem adultério, cantores gospels que vivem adultério, e vem com aquele famoso chiclete religioso
não julgueis, tolerando Jezabel, mulher que se diz profetiza e que ensina aqueles que se dizem servos de Deus, comendo do sacrifício da idolatria, ou seja, comemorando o Natal pagão de Constantino, que Constantino trouxe do paganismo. 25 de dezembro, o nascimento de Tamuz, o Deus Sol. Constantino trouxe para o catolicismo e os evangélicos trouxeram do catolicismo. Ou seja, os evangélicos saíram do catolicismo, mas o catolicismo não saiu deles. Continuam católicos medievais e não sabem. Você quer prova? Além do Natal católico, que os evangélicos comemoram, comemora também o dízimo católico, que o dízimo foi criado no ano 582, no Concílio de Malcom, pelo catolicismo, a qual excomungava quem não dava o dízimo. A Igreja Católica e os evangélicos fazem o mesmo. A Igreja Católica teve a Santa Inquisição. O reformador João Calvino também fez a Inquisição protestante, matando pessoas em nome de Jesus Cristo. Coisas que nós nunca vemos e nunca lemos nos evangelhos. Todavia, para os reformadores calvinistas, você pode falar mal de Jesus Cristo, mas não pode falar mal de João Calvino. Então veja que a igreja do primeiro século sempre abominou aquilo que a igreja atual faz hoje. As denominações atuais faz hoje. A igreja do primeiro século é contra a divisão do evangelho, é contra divisões de doutrinas. Conforme está escrito em 1 Timóteo 1,3, o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo: não ensinem outra doutrina. E todavia vem um sistema religioso evangélico, ensina que você tem que dar dízimo, ensina que você tem que participar de R$1.000 consagrado, ensina que você tem que adorar um cara que se diz pastor, que você não pode questionar ele. Coisa do catolicismo medieval, né? A infabilidade papal e tem a infabilidade pastoral. Ou seja, você não pode questionar. E as indulgências católicas, que você comprava arrependimento para se livrar do purgatório. Existem também as indulgências evangélicas, que são o dízimo e as altas ofertas, para você expulsar um demônio chamado devorador. Demônio esse que nunca li no Novo Testamento. Eu já li a Bíblia várias vezes. Não encontrei esse demônio chamado devorador no Novo Testamento. E nem encontrei também que esse demônio só sai em nome do dinheiro, porque nem Cristo pode expulsar esse demônio. Conforme os pregadores, defensores do dízimo. Indulgências evangélicas, através do dízimo e ofertas. Ou seja, vocês são católicos medievais e não sabem. Então está aqui. Eu trago esta palavra para que você abra os seus olhos, para que você se liberte dessas mentiras chamada religião evangélica. Você sabia que Deus tem uma religião, que Cristo tem uma religião? Tem sim. Sabe qual é a religião de Cristo e de Deus? Tiago 1,27. A religião pura para com Deus, o Pai, é esta:
Eu vou filmar aqui para vocês. Olha aí a religião verdadeira, a religião de Deus e de Cristo. Tiago 1, capítulo 27. E a religião pura, ou seja, a religião que não tem mancha, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as suas viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não está dizendo aqui que é você dar dízimo para um cara que se diz pastor. Não está dizendo aqui que é a religião verdadeira você dar uma oferta para um pregador, para algum artista gospel. Aqui está dizendo que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é você visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, é você ajudar quem está precisando, tanto com coisas materiais como com coisas espirituais. É você ajudar quem está precisando. E diz aqui a outra parte: e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, guardar-se do pecado. Isto é o que era ensinado às igrejas do primeiro século. Não é isso que você está vendo hoje nas denominações. Que na maioria delas, em mais de 95%, só prega mentiras, só prega heresias. Eu já mostrei no meu vídeo, na primeira e na segunda parte, que você não deve congregar aonde se prega heresia, onde se prega mentiras. Porque o diabo é o pai da mentira, conforme João 8,44, e vai ficar de fora do reino de Deus todos que amam e praticam a mentira. Então tá aqui. Comece a praticar o Evangelho de Cristo. Comece a ajudar quem precisa. Comece a guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião verdadeira que Deus ama e quer que você pratique. Então tá aqui, queridos ouvintes. Compartilhe esse vídeo para que pessoas sejam alcançadas através do verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho da forma que Cristo e os seus apóstolos ensinaram, o Evangelho da forma que consta na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. É isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem na paz. Que é o Ministério Exterminando Heresias.